Namastê. Nós vamos estudar agora a anatomia energética e física do yoga. Nesse momento a gente vai ver a anatomia física, a parte que é responsável pelo nosso corpo físico mesmo. Porque você já viu que o yoga vai trabalhar o seu sistema de forma integral, né? O corpo, a mente, as emoções. E a gente não está interessado no estudo da parte física, no nome do músculo que vai ser trabalhado naquela posição, né? E o nome exato do músculo. A gente não vai estudar esses nomes. O que a gente vai estudar é o impacto do yoga em cada sistema do seu corpo. Porque tem um detalhe bem interessante. Eu vou falar qual a visão do yoga para o ser humano. E aí a gente tem corpo físico, o corpo energético, o corpo astral, o corpo mental concreto, corpo mental abstrato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Corpo lúdico e corpo ativo. O que você está querendo dizer com isso, Gabriel? É que o yoga, ele vê o ser humano como uma emanação de 7 padrões de energia. É como o arco-íris, não são 7 cores, né? São 7 vibrações. E a gente vai se ater aqui no Hatha Yoga, principalmente nessa esfera aqui, ó. Que vai a sua realidade física, a sua realidade energética, astral e a mental. Aqui tem a parte concreta e abstrata da mente. Essa parte aqui, mais sutil, que é a sua realidade espiritual, ela vai ser trabalhada depois, né, sutilmente, como resultado já de toda essa base que você trabalhou, que é a sua realidade física, né, que é o que a gente vai conversar agora nesse vídeo, essa realidade física, a realidade energética, que a gente vai ver também assuntos sobre isso, a realidade astral é o mundo das suas emoções. E essa terminologia aqui é a terminologia da teosofia. Gabriel, por que você está usando a terminologia da teosofia? Porque a teosofia foi a escola responsável por traduzir a linguagem sânscrita para o Ocidente, né, para o inglês, e depois foi possível traduzir para o português. Eu poderia usar os termos sânscritos aqui, mas seria muito mais difícil, muito menos didático eu fazer isso. Eu ia estar usando várias palavras e você ia estar preocupado em entender que palavras são essas, em vez de usar uma tradução que é muito mais compreensível. Então eu optei por usar a terminologia da teosofia, porque é a tradução, a forma mais compreensível e mais rápida de você entender, mais fácil. Então, o corpo físico, o energético e o emocional, aqui astral eu poderia colocar a palavra emocional, até para você entender melhor. Emocional e mental vai ser todo o suporte para o seu desenvolvimento espiritual, e é que a gente vai começar trabalhando no Hatha Yoga. Vai estar começar a moldando, a forjando. Aqui a gente vai fazer esse trabalho que já é um trabalho de Raja Yoga, já é um trabalho de meditação. E que naturalmente, tendo essa base estruturada, você já vai ter um bom suporte, um perfeito suporte para desenvolver sua parte espiritual. Então esse vídeo agora a gente vai estar trabalhando aqui esse aspecto físico. Essa separação é didática, porque existe um sistema todo integrado, mas a gente tem que separar para poder a gente compreender, para poder a gente estudar. É uma visão analítica, uma visão de estudo das partes constituintes do sistema humano, né? Dos nossos aspectos do ser humano. Você tem um corpo físico, você tem a sua realidade energética, que inclusive
É sobre ela que a medicina oriental trabalha, sobre a realidade energética. A acupuntura é feita na realidade energética. A Ayurveda, que é a medicina indiana, trabalha a realidade energética, física também, mas principalmente aqui na sua realidade energética. E o yoga, ele vai ter o nosso estilo de yoga, e a maioria, mas eu posso falar sobre o nosso estilo. A gente vai ter principalmente aqui nosso trabalho nos centros energéticos, no Hatha Yoga, nesse ponto aqui, e físico também. Mas esse ponto energético é crucial, porque ele faz a ligação entre sua realidade física e a ponte entre as suas realidades sutis, metafísicas. O que eu quero dizer com metafísica? Você pensa em uma casa azul. Pensou? Pensou. Essa casa azul é real? Ela é real, você pensou. Você não pode dizer que essa imagem não surgiu. Mas onde é que está essa imagem dessa casa que você pensou? Essa imagem está dentro de um nervo? Ela está numa glândula? Onde é que está a imagem mental? Onde é que está a mente? Está num plano metafísico. Você não pode dizer que a realidade metafísica não existe. Porque ela se manifesta porque você pensa, você raciocina, você sente, você tem intelecto, você tem o pensamento e o sentimento. Isso existe. Agora, você não pode medir, você não pode pesar quantos metros tem um pensamento, né? Quanto pesa uma emoção. Isso não pode ser mensurável porque é uma realidade metafísica, não é uma realidade física. E qual é o sistema no homem que faz a ponte entre a realidade física e a realidade metafísica do homem? É o sistema energético, é o corpo energético, que são os chakras, né, que são os nadis, que é uma coisa que a gente vai estudar mais na frente. Então, nesse momento, a gente vai estar se atendo ao corpo físico. Primeiro aspecto importante, a parte mais sólida do corpo é a parte óssea, né, que é o sistema ósseo. No sistema ósseo, a gente tem no yoga principal região do corpo para o sistema ósseo é a coluna vertebral. E a coluna vertebral ela não é retinha não, né? Ela tem uma envergadura assim, né? E tem as vértebras. Você está percebendo que eu sou um excelente desenhista, né? Então aqui a coluna vertebral e o crânio, olha que crânio maravilhoso. São os pontos principais do sistema ósseo. Vai ser importante o trabalho nas articulações para flexibilidade? Vai. Eu estou falando aqui no caso do sistema ósseo. E no caso do sistema ósseo, a coluna para o yoga é mais importante. Por quê? Lá na frente, você vai entender que ligado a esse centro aqui, material e físico, existe a realidade das glândulas e dos plexos nervosos. E a gente tem os chakras ao longo desse sistema aqui, que são os centros energéticos. Então, trabalhando a coluna, a gente vai ter o trabalho dos chakras. São 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trabalhando a coluna, a gente vai também fazer um trabalho nos chakras, que são centros energéticos, e também nos plexos nervosos, que são centros materiais muito importantes. A gente vai já ter um vídeo falando sobre os centros, sobre o sistema nervoso e o glandular. Mas aqui, o que eu quero que você entenda, a gente vai trabalhar a coluna, principalmente, movendo a coluna em todas as direções, em todos os sentidos possíveis, deixando a coluna flexível. E é por isso que eu fiz aquele vídeo café matinal. Por quê? Porque lá, naquele período, naquele momento, eu não tinha espaço. No momento em que eu criei aquele vídeo, eu não tinha lugar para fazer yoga, eu não tinha espaço. Eu estava vivendo num lugar, um momento da minha vida em que eu não tinha tempo nem espaço. Eu tinha um bebê recém-nascido, tinha um trabalho, e, enfim, eu não tinha como fazer yoga tranquilamente como eu fazia antes. Então,
Eu tive que criar uma técnica mínima, rápida e eficaz. E o que uma técnica mínima no yoga precisa? Mover a coluna em todas as direções. A coluna é o pilar para o yoga, o pilar físico, material. Então, esse pilar a gente vai trabalhar ele porque nele estão os centros energéticos, né, acompanhando a coluna, e o trabalho na coluna é fundamental para isso. Então, sistema ósseo é coluna. O crânio é a casa onde abriga o cérebro. A gente não vai ter um trabalho direto sobre o crânio, vai ser mais sobre a coluna, né? E o trabalho aqui do cérebro é mais de visualização, são mais técnicas de visualização sobre chakras e o cérebro mesmo. Mas aí já é em outro momento. Nossa importância agora, principal no sistema ósseo, vai ser a coluna, por conta dos centros nervosos e dos centros energéticos. E por conta que ela sustenta realmente todo o corpo. Então, o sistema ósseo vai ser isso. Nosso trabalho na coluna. O sistema muscular, todo mundo sabe que o sistema muscular ele é feito por uma parte que pode ser ativada conscientemente, né, volitivamente, são os músculos lisos e estriados. No caso, os estriados são aqueles que você movimenta assim quando quer, né, pela vontade. E lisos são aqueles que você, como o peristaltismo, né, você não manda as vísceras se moverem, elas se movem por impulso natural, instintivo. A parte muscular no yoga é importante, qual é a nossa ênfase aqui? Na parte do muscular, o que é importante? Primeiro, no nosso corpo, tem um grupo muscular que envolve o pulmão. Esse grupo muscular, ele pode, o que é o pulmão, ele não se move sozinho. Ele precisa, ele é como se fosse um saco vazio, assim, ele não tem vida própria de mover-se. Ele não consegue se mover sozinho. Ele precisa dessa musculatura que envolve o pulmão. Nosso trabalho na parte muscular, principalmente, vai ser esses músculos que envolvem o pulmão. Ah, Gabriel, não vai mover os músculos do resto do corpo? Claro, demais. Mas vamos primeiro falar sobre isso. Esses músculos que envolvem o pulmão, eles podem ser movidos tanto volitivamente, ou seja, através da vontade, né? Eu quero inspirar agora. Respirar. Ou, durante todo esse percurso que eu falei aqui com você, eu não estava prestando atenção se eu estava respirando ou não, nem você estava aí pensando, estou respirando ou não. Mas agora você pode, inspire, expire. Ou seja, pode ser tanto pela vontade quanto pelo instinto. Então, esses músculos que envolvem o pulmão, eles guardam uma chave muito preciosa, que é como se eles fossem uma porta que liga a sua realidade da sua vontade consciente e a sabedoria que vitaliza o corpo, a realidade instintiva, a realidade cósmica, vital, que mantém as coisas vivas. Então, esse conjunto de músculos, eles podem ser observados e a sua expressão, você observando a respiração instintiva, você vai estar observando a manifestação da energia vital no seu corpo. Né? Você vai observar como essa energia instintiva vai mantendo o seu corpo vivo. Então você observa a respiração instintiva, a respiração natural do seu corpo. É uma das chaves muito importantes da meditação, do relaxamento e do yoga, em geral. Então é uma das portas que a gente acessa para ter um estado de consciência diferenciado. E esse é um ponto bem interessante. Outro ponto interessante da parte muscular é que já no corpo todo, né, em toda a musculatura que a gente tem, no nosso estilo a gente vai ativar a musculatura, vai fazer o sangue circular bem por todo o corpo e vai dar a questão estética também, é importante, porque vai dar a beleza, o que a gente entende por beleza e o que a gente entende no yoga por beleza, ela está muito associada à saúde. Né? Não é aquela noção de beleza da pessoa ficar super magra, né? Ou que algumas pessoas têm
ou alguma noção de beleza da pessoa ficar super musculosa. Não, é aquela beleza que é uma expressão da saúde, uma expressão de um corpo saudável. Então, é uma beleza suave, de contornos suaves, uma beleza sutil, e que está expressando que aquele corpo tem saúde e vitalidade. Então, a musculatura ela vai apresentar isso. Ela vai apresentar essa conformação. Porque a gente vai estar contraindo os músculos do corpo, nos asanas, relaxando, possibilitando o sangue se mover, levando vitalidade para todo o corpo. Isso é a parte muscular. Outros sistemas são muito importantes, são o respiratório e o circulatório. Eles trabalham juntos, né, na ativação do corpo. O sistema respiratório tem um detalhe que é bem interessante você saber. É que nosso pulmão, ele não tem exatamente o formato de um triângulo, mas a sua conformação ela é similar, ela lembra um triângulo, no seguinte aspecto, que a base do pulmão é mais ampla. A região média já é menos, tem menos área e o topo tem menos ainda. Então, a maioria das pessoas, quando estão ansiosas, elas têm essa respiração alta, que é, sim, que mexe o tórax, né? A respiração média, ela é muito estimulada às vezes, em academias, a pessoa inspira, abre as costelas, né? Uma respiração que é muito usada no Ocidente, assim. E a respiração baixa é a que é mais interessante para quem canta e para quem faz yoga, né? Por quê? Porque aqui existe a maior quantidade de alvéolos pulmonares, na região inferior do pulmão. No yoga, a gente vai usar uma respiração completa, utilizando todo o pulmão, certo? E o interessante é que você perceba que existe, dentro do yoga, uma concepção sobre energia vital, né, que é uma energia que põe tudo a mover no universo, que faz com que as coisas se manifestem. O Sol se movendo ao redor da Terra, os átomos se movendo, os seus pensamentos, tudo que se move, tudo que se manifesta é através dessa energia, a energia vital, que para os indianos chamam de prana, né? Os chineses chamam de ki, várias outras culturas antigas também estudam energia vital, gregos também estudavam, e essa energia vital é um conceito muito comum em escolas tradicionais mais antigas, né? Em escolas filosóficas tradicionais. E a respiração é o principal modo que nós absorvemos a energia vital. É por isso que no yoga a gente tem a preocupação, e nesse estudo que a gente faz essa preocupação é muito, assim, é o nosso foco, assim, a nossa meta principal é fazer com que você tenha uma grande capacidade respiratória, para que você tenha uma grande capacidade de absorver a energia vital e injetá-la em áreas específicas do corpo em que você deseja. Você absorve e direciona. Então, o sistema respiratório para nós vai ser assim um dos pontos-chave, que é expandir essa capacidade total da respiração para que você absorva a energia vital e tenha uma grande quantum energético, tenha uma grande reserva de energia para poder estar direcionando. Isso é muito importante e é muito interessante você saber. E o sistema circulatório vai estar trabalhando junto porque assim, o oxigênio, né, que é absorvido junto com a energia vital, se absorve o oxigênio e a energia vital na respiração, o oxigênio é o responsável pela vida celular. É o principal aspecto químico que mantém uma célula viva. E se você pensar que todo o seu corpo é constituído de células, então você vai compreender a importância que é respirar bem, para manter as células do seu corpo vivas. Né? Muitas pessoas, às vezes, sentem um pouco de dificuldade de respirar completo, porque elas estão acostumadas a viver uma vida de asfixia. O que é isso? De usar um terço da capacidade do pulmão, de usar um pequeno pedaço do pulmão para respirar. E o seu corpo está acomodado com pouca quantidade de vitalidade.
Então, às vezes, elas ficam, eu estou um pouco aérea, estou um pouco tonta depois dessa posição. Então, por quê? Porque ela ainda está se adaptando. Aí, isso vai aumentando, ela vai se acostumando, vai sentindo o resultado. Isso para quem é fumante, para quem tem asma, para quem tem problemas pulmonares, o impacto é bem interessante. Inclusive, se você fuma, faça esse estilo de yoga que é maravilhoso. Se você não fuma também. O que eu quero dizer, para quem é fumante, as técnicas de respiração vão não só diminuir o impacto do fumo, como levar você a parar de fumar. Eu já tive alunos que pararam de fumar fazendo yoga, outros não. Isso também porque vai também da sua relação com a sua vontade. Né? Também tem a mente, as emoções envolvidas. Mas em algum momento, ou você para de fazer yoga ou para de fumar. Assim. É bem provável que isso aconteça, não sempre. Por quê? Porque quando você estabelece uma relação com o seu corpo de intimidade, você vai percebendo que certas coisas dão um impacto muito negativo. Aí você vai ter a escolha, ou optar pela saúde e vitalidade do corpo, ou abandonar o seu corpo e manter aquele vício, aquela atitude. Geralmente você chega um momento dessa escolha. E o sistema circulatório, que vai estar trabalhando com o corpo, a respiração, vai estar levando oxigênio para o corpo. Esse movimento de transporte de oxigênio, ele é influenciado pela sua mente, ou seja, se você mantém um foco em determinadas áreas, o sangue vai se concentrar mais naquela região. Determinados asanas que a gente vai trabalhar vão também influenciar na forma como o sangue vai circular no corpo e o relaxamento também. Então a gente vai estar trabalhando oxigenando bastante o corpo para nutrir e também fazendo com que esse sangue possa facilmente purificar, contraindo e relaxando o corpo. Na contração, o sangue vai, nutre, e no relaxamento, o sangue purifica. Então a gente vai estar trabalhando também nesse aspecto, usando a força da natureza, do sistema circulatório, a nosso favor conscientemente, contraindo e relaxando o corpo, fazendo com que o sangue circule, fazendo esse trajeto acontecer de uma forma mais proveitosa, que a gente tenha bastante benefício e bastante resultado com isso. Vá se empolgando, eita, eu quero fazer. Essas aulas preliminares é também para ir instigando você e para que você saiba valorizar esse material. Ele é muito valioso. Então, e o resultado dele vai ser diretamente ligado à sua empolgação, ao seu ânimo, à sua vontade de fazer, ao seu entusiasmo. Então, por aqui a gente vai encerrando. Leia o material, o texto que acompanha esse vídeo. Fico feliz que você tenha acompanhado isso até agora. Um grande abraço. Namastê.